Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Destino Final dos Mortos. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o estado intermediário. Em segundo lugar, vamos falar sobre a situação dos mortos. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o destino final dos mortos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o estado intermediário. Considerações gerais sobre a morte. Um fato inegável no futuro de todas as pessoas é, indistintamente, a inevitabilidade da morte física delas, se Jesus não voltar até o término do ciclo de vida destas pessoas. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo de número 27, diz o seguinte: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Apesar de muitos proferirem que não têm medo de morrer fisicamente, esta posição contradita a natureza humana de querer viver eternamente. Segundo a nossa natureza adâmica, é difícil para os homens reconhecerem a realidade da morte física. Já não temos mais túmulos construídos nos cemitérios, mas sepulcros ajardinados e parques memoriais que suavizam a imagem simbólica da morte física. A verdade é que, segundo a Bíblia, todos os homens, indistintamente, têm pavor da morte. Hebreus, capítulo de número 2, carta aos Hebreus, capítulo de número 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A visão bíblica sobre a morte física, ou sobre os tipos de morte. Em primeiro lugar, nós temos a morte física. E a morte física é a separação entre o corpo e a alma. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Eclesiastes está logo depois aqui do livro de Provérbios. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos 1 ao 7, diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheios anos, dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantarem a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça,
antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Ainda em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículos 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: É por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? O corpo sem o espírito, ele é morto. E quem diz isso é Tiago, em sua carta, no seu capítulo de número 2, Tiago, capítulo de número 2, versículos 24 ao 26, diz o seguinte: Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Portanto, o corpo sem espírito é morto. A alma fora do corpo significa corpo sem vida, isto é, morto por ocasião da criação. Em Gênesis 2:7, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Se fôlego de vida, portanto, a alma e o espírito. Então, esta é a compreensão da morte física. Quando a alma e o espírito se separam do corpo, este corpo se torna morto. Vamos falar agora um pouco sobre a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É a separação entre uma pessoa e Deus, onde o ser humano é incapaz de reagir às questões espirituais, ou mesmo uma perda total da sensibilidade a tudo o que é de Deus e ao amor a Deus. Na carta aos Efésios, capítulo de número 2, há uma consideração sobre esta condição de insensibilidade a Deus e ao seu amor. E isso nós podemos ver em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 5, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, esse mortos aqui, mortos espiritualmente, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Portanto, a separação, a morte espiritual, é a separação entre uma pessoa a Deus e Deus, quando esta pessoa se torna insensível às coisas de Deus, ao amor de Deus. E por último, nós temos a morte eterna. E a morte eterna é a
concretização definitiva da separação entre a pessoa e Deus, caracterizando o que a Bíblia Sagrada denomina como segunda morte. E no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é um período infinito de punição e de separação de um homem da presença de Deus, sendo então a concretização do estado de perdição do indivíduo que estiver espiritualmente morto no momento da morte física. A Bíblia menciona que os salvos em Jesus Cristo não provarão da segunda morte, ou seja, da morte eterna. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos falar agora, depois de falarmos sobre essa visão bíblica sobre a morte, caracterizando 3 tipos de morte: a morte física, quando a alma e o espírito deixam o corpo; a morte espiritual, quando o homem está afastado, separado de Deus, das coisas de Deus e do seu amor; e a morte eterna, que é esta concretização definitiva da separação entre a pessoa e Deus. Ou seja, a pessoa morre fisicamente, está morto espiritualmente, então terá morte eterna. O estado intermediário. Teologicamente, o estado intermediário é um período de tempo entre a morte física de uma pessoa e a sua ressurreição. E dependendo de sua escolha com relação ao plano de salvação de Deus para os homens, esta ressurreição será para a morte eterna ou vida eterna. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 5, versículo 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 5, 28 e 29, diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Vamos passar agora a estudar o item 2 da lição sobre a situação dos mortos. Embora existam outras posições teológicas sobre a alma e o corpo na relação de vida e morte, acreditamos que após a morte física, a alma imaterial continua vivendo numa existência pessoal, consciente, enquanto o corpo se decompõe no pó da terra. A Bíblia, em seu realismo, não nega que a morte física é de fato universal, mas delineia destinos diferentes para os salvos e para os incrédulos ou ímpios. No Evangelho de Cristo, segundo o médico evangelista Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19 até o 31, registra uma parábola do rico e do mendigo Lázaro. E em razão do Senhor Jesus ter dado nomes aos personagens desta parábola, acreditamos piamente que ela se trata de uma história real. Então vamos ler aqui no Evangelho de Cristo segundo escreveu Lucas, para termos uma ideia mais completa do que seja esta condição que nós falamos agora. Vamos ler aqui Lucas 16, do versículo 19 ao 31, diz o seguinte: ora,
havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Neste contexto que nós lemos, do texto bíblico, nós vamos agora estudar sobre a vida após a morte, a partir desta história narrada pelo Senhor Jesus, no que concerne aos salvos e não salvos. E, em primeiro lugar, vamos falar aqui sobre os acontecimentos neste texto após a morte física do rico incrédulo, ou seja, do não salvo, do ímpio. Em primeiro lugar, o rico incrédulo foi para o inferno. Imediatamente após a morte física, sua alma e seu espírito saíram de seu corpo. Ele foi sepultado e de repente se viu, de forma consciente e com perfeita memória, num lugar chamado Hades, ou Sheol, que significa inferno. Então, em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 22, na parte B, diz assim: Morreu também um rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Do versículo 27 a 31 mostra o seu estado de consciência e de memória, quando ele diz: Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houver Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, aqui mostra o seu estado de perfeita memória, de consciência, lá no Hades, no Sheol, no chamado inferno. Em segundo lugar, desses acontecimentos, após a morte física do rico incrédulo, este rico incrédulo estava envolto em chamas, com sede e em um lugar de tormentos. O rico incrédulo clamou a Abraão para que tivesse misericórdia dele e que mandasse o mendigo Lázaro molhar a ponta do seu dedo, para ao menos refrescar-lhe a língua, pois estava atormentado pelas chamas. Porém, Abraão retrucou-lhe, dizendo que Lázaro teve uma vida de males e agora estava consolado, e ele, o rico, teve uma vida regalada na terra, mas não se preocupou com sua vida espiritual e agora estava em tormentos. Lucas capítulo 16, versículos 24 a 25 diz assim:
Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele, Lázaro, está consolado. Agora tu em tormentos. Em terceiro lugar, o rico incrédulo estava totalmente separado da comunhão com Deus. A morte de um incrédulo é uma maldição, uma pesada penalidade que provoca desespero, pois carrega em seu bojo o afastamento definitivo do homem para uma vida em comunhão com Deus. Os incrédulos, por não compreenderem espiritualmente o que vem após a morte física, eles vivem amedrontados com a vida. Lucas 16, 26 diz assim a palavra do Senhor: E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Portanto, ele estava distante do Senhor, num local de tormentos, separado da total comunhão com Deus, e não poderia, no local onde ele estava, passar para o seio de Abraão. Falemos agora sobre os tipos de inferno. Deus criou o inferno como um lugar de sentença, de morte eterna, para aqueles que o rejeitam como o único e verdadeiro Deus, e rejeitam a Jesus como Salvador e Senhor, sendo este lugar de tormentos, de sede, de separação, de escuridão, de condenação e de sofrimento eterno. E o primeiro inferno que se tem registro na Bíblia é o chamado Sheol em hebraico, ou o Hades em grego. E Deus criou, no caso, esse Sheol para que este lugar seja uma sentença de morte eterna para aqueles que o rejeitam como único e verdadeiro Deus, e também a Jesus. E este lugar é um lugar realmente de tormentos, como diz então em Atos capítulo 2, versículos de número 25 a 31. Atos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos 25 a 31, diz assim a palavra do Senhor. Porque a respeito dele, diz Davi: Diante de mim vai sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria ao seu trono. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado no Hades, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então aqui, Hades como lugar, como um inferno. Então nós podemos dizer que o Hades ou Sheol é um lugar temporário de castigo dos não salvos até a segunda ressurreição, para o julgamento final diante do trono branco. Tártaro. Alguns estudiosos da Santa Bíblia consideram que o lugar mais profundo do Sheol ou Hades é o Tártaro, lugar onde Satanás foi amarrado por 1000 anos durante o reino milenial de Cristo, popularmente conhecido então esse Tártaro como os quintos do inferno. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3 diz assim: Então vi descer do céu um anjo
Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E como terceiro palavra para os tipos de inferno, nós temos o Geena, ou lago de fogo. É um lugar permanente de castigo eterno dos não salvos, condenados no julgamento final perante o grande trono branco, sendo que o lago de fogo será ainda habitado por Satanás, o anticristo, o falso profeta, os demônios e todos os pecadores que não se converteram ao cristianismo. Apocalipse 20:10 diz assim a palavra do Senhor: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 19:20 diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com enxofre. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E temos Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8, que diz o seguinte: Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15, diz o seguinte: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Passemos agora a relatar os acontecimentos após a morte física do mendigo Lázaro, no caso, salvo. Em primeiro lugar, o mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão, ou seja, para o paraíso. Imediatamente após a morte física do mendigo Lázaro, sua alma e seu espírito saíram de seu corpo e foi levado então pelos anjos para o seio de Abraão, que significa paraíso. Isso nós podemos ler no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo de número 16, versículo 22, que diz o seguinte: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. O mendigo Lázaro também, ele estava totalmente em comunhão com Deus, no seio de Abraão. A morte física de um salvo em Cristo Jesus é uma bênção, pois quando são chamados por Deus, através da morte física, eles passam instantaneamente da vida física para a morte física e desta para a vida eterna. Lucas 16, 25 e 26 diz: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O
Vamos agora para o item 3 da lição, falar sobre o destino do final dos mortos. E falando sobre os mortos em Cristo Jesus, os mortos em Cristo Jesus, após passarem pelo paraíso, ressuscitarão em um corpo glorioso para imediatamente desfrutarem da vida eterna. A Bíblia nos garante que num belo dia Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja santa, onde haverá a ressurreição de um corpo renovado ou transformado, que será reunido à sua alma para a vida eterna. Não temos a plena capacidade de compreender os desígnios de Deus, dado que o Senhor assevera em sua palavra que felizes são os mortos que morrem no Senhor. E Deus tem o evento da morte de seus santos como preciosa aos seus olhos. E nós podemos então ler em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 13, esta realidade, que a morte dos santos é preciosa para o Senhor. Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 13, diz o seguinte: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. No Salmo 116, em seu versículo de número 15, há também esta assertiva. Salmo 116, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não podemos contra-argumentar com relação à imortalidade da alma, bem como da ressurreição do corpo. Estas são realidades espirituais confirmadas na palavra de Deus. Então, aqui no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no seu capítulo de número 23, versículos 33 a 46, diz o seguinte: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, uma à direita, outra à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes deles, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo, ele manifesta a Timóteo serenamente e com tranquilidade sobre a sua partida deste mundo, com a certeza de vida eterna com Cristo, pois a ele já fora revelada de forma muito particular esta indescritível realidade quando ele ascendeu ao terceiro céu e ouviu e viu coisas inefáveis que não era lícito ele registrar na palavra. E o apóstolo Paulo,
devido às grandes dúvidas suscitadas pelos cristãos da igreja de Tessalônica, lançou em sua carta para esta igreja exaustivas explicações e ensinamentos revelados sobre a condição dos mortos e vivos fisicamente no que tange aos acontecimentos por ocasião do arrebatamento para a vida eterna, ou seja, os mortos em Cristo Jesus, ou seja, o destino final dos mortos em Cristo Jesus, aos quais nós passamos a mencionar então neste momento, baseado no texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao 18. E o primeiro acontecimento dentro desta cronologia do arrebatamento, segundo o apóstolo Paulo, é sobre a situação dos mortos. O apóstolo Paulo nos adverte a não sermos ignorantes com respeito ao que acontecerá com os mortos salvos em Cristo Jesus, para que nós não estejamos tristes como os vivos sem Cristo, que morrerão sem esperança e sem saber para onde irão. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Como segundo acontecimento dentro desta cronologia do arrebatamento, há a promessa da ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo nos diz que se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, então da mesma forma, Deus Pai, através do Senhor Jesus, ressuscitará os mortos, salvos em Cristo, para viver eternamente com Ele. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, diz: Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Como terceiro acontecimento desta cronologia do arrebatamento, a primeira revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo nos revela que os vivos, salvos em Cristo, só irão ao encontro de Jesus depois que todos os mortos, salvos em Cristo, ressuscitarem. E isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, que diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Como quarto acontecimento, os sinais celestiais e o retorno de Cristo. O apóstolo Paulo registra que, dada a palavra de ordem do Senhor, o grito estridente da voz do arcanjo e o som ressonante da trombeta de Deus, Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro de forma extraordinária e espetacular. Primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 16, diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em quinto e último lugar, em quinto lugar, a segunda revelação sobre os vivos, salvos em Cristo. O apóstolo Paulo menciona que após a ressurreição dos mortos em Cristo, os vivos, salvos em Jesus, serão arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, vencendo a lei da gravidade para o encontro nos ares com o Senhor Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E por último, acontecimento, a certeza e a segurança da salvação. O apóstolo nos exorta a nos consolarmos pela certeza e segurança da salvação e a não ficarmos tristes ou com especulações teológicas e filosóficas
confusas e errôneas a respeito dos que já morreram fisicamente e dos que estão vivos. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Portanto, aí está declinada, registrada a situação dos mortos em Cristo e a vida e a vinda do Senhor. Falemos agora sobre os mortos ímpios, não salvos, com relação ao seu destino final. Os mortos ímpios sem Cristo, não salvos, após passarem pelo Sheol ou Hades, ressuscitarão em um corpo não glorioso, para imediatamente serem julgados no juízo final, e a sentença dos ímpios será a condenação em sofrimento eterno, no lago de fogo, Geena, e esta é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 20, versículos 14 ao 15, diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. No livro de Daniel, capítulo de número 12, Daniel, capítulo de número 12, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. E finalmente, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22, Mateus, capítulo de número 22, versículo 13, diz o seguinte: Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Concluindo a nossa aula de hoje, o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus será o mais extraordinário acontecimento a ser contemplado pelos homens. Será a segunda revolução espiritual, que marcará o início da volta de Cristo a esta terra e iniciará efetivamente a consumação do destino final para os salvos e não salvos em Cristo Jesus. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.